ataques de vingança em guerra. Existem muitos motivos para lutar uma guerra, que vão desde ideais nobres como patriotismo ou senso de dever, até razões mais mundanas como a aquisição de riqueza ou recursos. Em alguns casos, o motivo é simplesmente uma questão de vingança. Aqui estão alguns exemplos de quando o principal motivador para lutar era a retribuição. Operação Neptune Spear. Por quase uma década, os serviços militares e de inteligência dos Estados Unidos vasculharam o planeta em busca do paradeiro de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda e mentor dos ataques de 11 de setembro. Seus esforços finalmente compensariam quando, em 2010, receberiam notícias de sua localização em Abbottabad, Paquistão. Encontrar e eliminar Bin Laden não seria fácil. Embora ele provavelmente estivesse na localização, isso não era uma garantia. Além disso, o complexo estava cercado por um muro alto com arame farpado, projetado para limitar a visibilidade. Diante de uma grande oportunidade, o presidente Barack Obama autorizou a Operação Neptune Spear. Em janeiro de 2011, uma maquete do complexo foi construída na Carolina do Norte. Lá, membros do DEVGRU, mais conhecido como SEAL Team 6, treinaram para sua missão sob a liderança do vice-almirante William McRaven. O objetivo era simples: encontrar e capturar ou matar Osama Bin Laden. Depois de meses de treinamento e coleta de dados, Neptune Spear foi lançada na noite de 1º de maio de 2011. 2 helicópteros Black Hawk furtivos transportaram 23 SEALs, um intérprete e um cão Belgian Malinois, chamado Cairo, de sua base em Jalalabad, Afeganistão, para o complexo de Bin Laden. A operação seria monitorada por drone, com transmissões para McRaven em Jalalabad e o presidente Obama e conselheiros em Washington, D.C. No dia 2 de maio, por volta das 12h30, ao se aproximarem do alvo, a missão encontrou problemas. Um dos helicópteros bateu na parede do complexo, caindo no chão, embora não houvesse vítimas. O segundo helicóptero pousou externamente, assegurando o perímetro. McRaven ordenou o envio imediato de um CH-47 Chinook como reforço enquanto a operação prosseguia. Com a energia da área cortada, os SEALs usaram óculos de visão noturna para se infiltrar no complexo. Um destacamento foi enviado para um edifício secundário, onde se prepararam para explodir a porta quando receberam fogo. Eles revidaram o fogo, matando o mensageiro de Bin Laden, Abu Ahmad al-Kuwaiti. No edifício principal, os SEALs foram ao 2º andar, mataram outro mensageiro e seguiram para o 3º andar. Um homem alto e barbudo se inclinou para fora de uma porta e um SEAL atirou nele, errando, fazendo-o recuar para o quarto. 2 SEALs entraram em ação, confrontados por 2 mulheres gritando. O homem à frente as derrubou para abrir caminho. O segundo SEAL adentrou o quarto e viu o homem usando uma mulher como escudo. Ele mirou e atirou, acertando-o acima do olho. Simultaneamente, os outros SEALs avançavam pelo complexo, eliminando resistências e apreendendo itens de potencial valor de inteligência, como celulares, computadores e documentos. Durante a operação, o líder dos SEALs no local precisou falar com McRaven. Com o almirante na linha, os SEALs declararam: "Por Deus e pelo país, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo." Com essa frase, foi confirmado que Osama Bin Laden estava morto. Antes de comemorar, os SEALs teriam que ser evacuados. Eles fizeram o seu caminho para fora, carregando os materiais que haviam coletado, bem como o corpo de Bin Laden. Eles embarcariam no Chinook que chegava e retornariam ao Afeganistão. Testes confirmariam que o homem morto era de fato Osama Bin Laden, que foi enterrado no mar em vez de em terra, para evitar que seu túmulo fosse usado como um local de peregrinação para seus seguidores. No total, 4 membros do séquito de Bin Laden e o próprio Bin Laden foram mortos no combate. Durante a invasão de 40 minutos, nenhum americano foi vítima. Com sua morte, a maior caçada humana na história americana chegou ao fim, e o ataque terrorista mais devastador da história dos Estados Unidos foi vingado. Operação Vingança. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa a Pearl Harbor, sede da Frota do Pacífico dos Estados Unidos, e outras instalações no Pacífico. Em resposta, os Estados Unidos declararam guerra ao Império Japonês. Todo o esforço de guerra subsequente focado na vingança pelas vidas perdidas naquele dia. Além disso, os Estados Unidos lançaram várias tentativas de retaliação em alvos específicos, como a famosa incursão do Little sobre Tóquio. Eventualmente, uma oportunidade caiu nas mãos americanas, o que tornou a possibilidade de vingança muito mais pessoal. Em 14 de abril de 1943, a inteligência naval americana interceptou uma mensagem da marinha japonesa. Sob o projeto MAGIC, os decifradores de códigos americanos começaram a decifrar a mensagem.
Após algumas horas, o conteúdo foi revelado e surgiu uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. A mensagem continha o itinerário do almirante Isoroku Yamamoto, principal arquiteto do ataque a Pearl Harbor, durante sua inspeção às forças japonesas nas Ilhas Salomão e na Nova Guiné. Como parte de seus planos de viagem, Yamamoto partiria de Rabaul para um aeródromo em Balali, perto da ilha de Bougainville, nas Ilhas Salomão. Além da rota, a mensagem também detalhava o horário em que ele partiria de Rabaul, bem como o tipo e o número de aeronaves que o acompanhariam na jornada. Yamamoto estaria voando em um par de bombardeiros Mitsubishi J-4M, apelidados de Bet pelos aliados, e eles seriam escoltados por 6 caças Mitsubishi A6M0. Oficiais de alta patente no exército e governo dos Estados Unidos foram informados e autorizaram um ataque a Yamamoto como vingança por Pearl Harbor. Para evitar a detecção pelo radar e patrulhas aéreas japonesas, as aeronaves da Operação Vingança decolariam de Guadalcanal, fariam uma rota circular de 965 km antes de interceptar o alvo e retornariam em uma viagem de 643 km. Os F-4, F-Wildcats e F-4 U-Corsairs da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais não tinham alcance para esta missão de longo alcance, então a responsabilidade foi transferida para o Esquadrão de Caça 339, complementado com pilotos experientes de outras unidades, voando P-38D Lightnings, equipados com 2 tanques externos descartáveis. 4 aviões da 18ª Força Aérea seriam designados para alvejar Yamamoto, enquanto os demais forneceriam cobertura, contendo possíveis reforços que chegariam para auxiliar o almirante. Os pilotos sabiam que o alvo era um indivíduo importante, mas não que era o próprio almirante Yamamoto. Em 18 de abril, os Lightnings voaram baixo sobre a água até o ponto de interceptação para evitar detecção. Logo após as 9h30 da manhã, a formação avistou seus alvos. Os Zeros interceptaram rapidamente os americanos que se aproximavam. Existem relatos diferentes sobre o que exatamente aconteceu, mas o que é certo é que logo após o início do combate aéreo, 2 Lightnings pegaram o Bat Leader em sua mira e dispararam com suas metralhadoras de calibre 4.50 e canhões de 20 mm. Enquanto ele caía do céu, eles voltaram sua atenção para o segundo bombardeiro e também o derrubaram. O combate aéreo prosseguiu, apesar dos americanos terem recuado devido ao baixo combustível. Independentemente dos eventos exatos, o que é claro é que o bombardeiro líder continha o almirante Yamamoto, cujo corpo foi recuperado pelos japoneses no dia seguinte. Com sua morte, o moral japonês despencou, e os americanos comemoraram a queda do arquiteto do ataque surpresa mais devastador da história militar americana. Operação Eldorado Canyon. Pelos anos 1980, a Líbia, liderada pelo coronel Muammar Gaddafi, era a principal patrocinadora do terrorismo internacional no mundo. Numerosos ataques terroristas foram perpetrados ao redor do mundo, incluindo bombardeios, sequestros e assassinatos. A gota d'água veio em 5 de abril de 1986, quando a discoteca La Belle em Berlim Ocidental foi bombardeada, matando 2 soldados americanos e ferindo mais de 200 outras pessoas. Em resposta, o presidente Ronald Reagan autorizou um ataque sistemático contra a Líbia, codinome Operação Eldorado Canyon. Nos meses anteriores à operação, oficiais da 48ª Asa de Caça Tática desenvolveram mais de 30 planos para ataques a alvos líbios. A maioria envolvia voar da Grã-Bretanha através da França e Itália antes de atingir alvos na Líbia. Infelizmente, esses países não permitiram o uso de seu território para os ataques, então uma alternativa foi criada. As aeronaves de ataque 24 F-111 Aardvarks da Força Aérea voariam pela Europa e depois pelo estreito corredor de Gibraltar antes de manobrar em direção aos alvos na Líbia. A viagem planejada de 10.300 km levaria até 13 horas com múltiplos reabastecimentos em voo. Aviões de guerra eletrônica EF-100 A-11A Raven também apoiariam a operação, fornecendo contramedidas contra as defesas aéreas líbias. Aeronaves adicionais dos porta-aviões USS Coral Sea e USS América também se juntariam ao ataque. Os porta-aviões lançariam 14 A-6 Intruders, que foram apoiados por FA-18 Hornets e A-7E Corsairs. Toda a operação seria apoiada por F-14 Tomcats. As aeronaves seriam reabastecidas por KC-10 Tankers em formação com os caças, e a vigilância seria feita por I-2C Hawkeyes. Após a meia-noite de 15 de abril, as aeronaves convergiram para seus alvos. Por volta da 1h54 da manhã, no horário local, os Ravens e Hornets começaram ataques eletrônicos contra as defesas aéreas líbias. Logo em seguida, iniciou-se o ataque principal. O complexo de quartéis Bab al-Azizia em Trípoli foi atingido por 3 F-111s com bombas guiadas a laser de mais de 900 kg.
Outros 6 aviões integravam a força enviada ao alvo, porém não lançaram suas bombas devido às regras de engajamento para evitar baixas civis e falhas mecânicas. Mais 3 fizeram o mesmo com um campo de treinamento terrorista próximo. Um voo de 5 F-111 atingiu o aeródromo militar de Trípoli, destruindo várias aeronaves com bombas de 227 kg. Simultaneamente em Benghazi, R-6 Intruders atacaram os quartéis da guarda de Amarriria e o aeródromo de Benina com bombas de mais de 200 kg, destruindo aeronaves e helicópteros. Com as cargas úteis esgotadas, as aeronaves retornaram às bases aéreas. Todas as embarcações navais pousaram, porém um F-111 da Força Aérea foi abatido. Confirmou-se posteriormente a morte da dupla de tripulantes. Os líbios tiveram entre 37 a 60 mortos e 93 feridos. Os locais atingidos sofreram enormes danos estruturais, reduzindo significativamente, mas não destruindo, a capacidade líbia de organizar operações terroristas. Embora a missão tenha alcançado seus objetivos, a Líbia continuou sendo um grande patrocinador estatal do terrorismo. O bombardeio de 1988 do voo Pan Am 103 sobre Lockerbie e Escócia foi uma retaliação direta para Eldorado Canyon, perpetuando o ciclo de terror e violência. Operação Nêmesis. No começo do século XX, aproximadamente 2,5 milhões de armênios viviam no Império Otomano, e como minoria étnica eram comumente perseguidos. Na eclosão da Primeira Guerra Mundial, os otomanos se aliaram às potências centrais, formadas pelo Império Alemão, Áustria, Hungria e Bulgária. Embora houvesse muitas causas que eventualmente levaram ao genocídio armênio, o catalisador final foi a Batalha de Sarikamish, onde os russos derrotaram decisivamente os otomanos. Os jovens turcos que governavam o Império Otomano usaram os armênios como bode expiatório para o desastre, iniciando uma política de remoção sistemática deles e de outros cristãos da Ásia Menor. Soldados armênios seriam desarmados e transferidos para batalhões de trabalho, onde morreriam de exaustão. Vilas ao longo da fronteira russa seriam exterminadas sem provocação e qualquer resistência era usada como desculpa para mais ataques. A população armênia seria deportada para a Síria, sendo forçada a percorrer a distância a pé. Quem ficasse para trás ou tentasse fugir seria morto. Uma vez nos campos de concentração na Síria, os detidos enfrentaram condições horríveis, e muitos morreram de fome, sede ou exposição ao clima severo, e muitos foram executados indiscriminadamente. Durante essa perseguição e deportação, entre 600 mil e 1,5 milhão de armênios, bem como outros, foram mortos. Após a guerra, julgamentos foram realizados em resposta às atrocidades cometidas. Vários protagonistas foram considerados culpados da revelia, tendo fugido do país após a derrota otomana, enquanto outros foram mantidos cativos pelos britânicos. Os homens foram trocados por prisioneiros britânicos em poder dos otomanos e a maioria fugiu para o exterior. A Federação Revolucionária Armênia, um grupo que buscava libertar a Armênia, desejava vingança contra os responsáveis. O plano resultante, chamado Operação Nêmesis, em homenagem à deusa grega da retribuição, incluía uma lista de oficiais otomanos que seriam assassinados. No topo da lista estava Talat Pasha, o principal arquiteto do genocídio armênio. Em 15 de março de 1921, Talat, morando em Berlim, saiu de seu apartamento e foi avistado pelo nacionalista armênio Sogoman Talarian. Correndo na rua, ele olhou para trás para confirmar se era a pessoa certa. Uma vez certo, ele passou por Talat e, sacando uma pistola, colocou o cano contra o pescoço dele, então apertou o gatilho. Uma multidão prendeu Talarian, que foi julgado por assassinato, mas eventualmente absolvido. Embora este seja o assassinato mais famoso, havia muitos outros na lista de alvos da Operação Nêmesis. Khan Javanshir foi alvejado em Constantinopla enquanto voltava para o seu hotel após visitar o teatro. Said Halim Pasha foi morto em Roma ao descer de uma carruagem. Behradin Shakir e Jamal Azmi foram alvejados em Berlim enquanto passeavam casualmente pela cidade. Dedimal Pasha e seus 2 guarda-costas foram mortos a tiros em Tiflis, Geórgia. Além desses altos funcionários, a Operação Nêmesis também assassinou outros alvos de menor prioridade, como colaboradores armênios. Na maioria dos casos, os assassinos foram absolvidos quando julgados ou escaparam, embora um tenha sido capturado pela União Soviética e enviado para um gulag, com destino final desconhecido. Maria Oktyabrskaya. Na Segunda Guerra Mundial, mulheres soviéticas atuaram no Exército Vermelho. Não apenas na retaguarda como outros militares, mas também nas linhas de frente. As tripulações do bombardeiro Bruxa da Noite ganharam renome por suas façanhas, mas as soviéticas também lutaram como atiradoras de elite, tripulações de tanques e outras funções de combate.
A maioria foi motivada por patriotismo ou senso de dever, mas para uma, a motivação para lutar foi retribuição. Maria Vassilievna nasceu no que é agora Ucrânia em 1905. Ela, uma em cada 10 crianças, conseguiu emprego em uma fábrica de conservas e posteriormente como operadora de telefone. Em 1925, ela se casou com o oficial do Exército Vermelho Ilya Fedotovich Ryadchenko, e ambos adotaram o sobrenome Oktoberskaya, referência à Revolução de Outubro. Depois de se casar, ela se dedicou ao Exército Vermelho e treinou como enfermeira. Quando os alemães iniciaram a Operação Barbarossa em 1941, Maria foi evacuada para a Sibéria. Durante sua estadia, ela soube que Ilya morreu nos violentos combates nos arredores de Kiev. Em vez de cair em luto, Maria ficou enfurecida e se apresentou à estação de recrutamento mais próxima. Ela foi rejeitada, mas não desistiu. Então, ela vendeu quase todas as suas posses e enviou o dinheiro para o Fundo de Defesa Soviético para pagar por um tanque, o que foi rapidamente seguido por uma carta enviada ao líder soviético Joseph Stalin, que declarava de forma direta, abre aspas, "Eu quero vingança contra os cães fascistas pela sua morte e pela morte do povo soviético torturado pelos bárbaros fascistas", fecha aspas. Vendo o possível uso de propaganda para o seu serviço, Stalin aprovou seu pedido, e logo Maria foi enviada para um programa de treinamento de 5 meses para motoristas de tanque. Depois de se formar como motorista e mecânica, ela recebeu um tanque, um T-34, que ela chamou de Boyovaya Podruga, ou namorada combatente, e junto com o resto de sua tripulação, partiu para a guerra. Seu primeiro teste de fogo foi em 1943. A namorada combatente da 26ª Brigada de Tanques da Guarda, segundo Corpo de Tanques da Guarda, enfrentou o inimigo perto de Vitebsk, na Bielorrússia. Ela e sua equipe destruíram vários ninhos de metralhadoras e peças de artilharia. Em carta à irmã, Maria afirmou, abre aspas, "Eu tive meu batismo de fogo. Às vezes estou tão irritada que nem consigo respirar", fecha aspas. Um mês depois, os trilhos da namorada combatente foram danificados. Sob fogo, Maria e outro tripulante repararam o dano enquanto eram protegidos pelas metralhadoras do tanque. Em 17 de janeiro de 1944, ela se encontraria novamente em combate. Avançando para as linhas alemãs, Oktyabrskaya e sua tripulação destruíram ninhos de metralhadoras e, segundo relatos, eliminaram uma arma autopropulsada. Novamente, as esteiras do tanque foram danificadas e, ignorando as ordens de seu comandante, Maria saltou do veículo para reparar o dano. Durante o trabalho, estilhaços de granada atingiram sua cabeça, penetrando no cérebro pelo olho esquerdo. Ela seria evacuada, permanecendo por 2 meses em um hospital até falecer em 15 de março. Ela seria enterrada nos Jardins dos Heróis da Lembrança em Smolensk. Por seu serviço, Maria Oktyabskaya seria reconhecida postumamente como Heroína da União Soviética, a maior condecoração concedida aos soldados soviéticos. O resto da tripulação seguiu lutando, e quando o tanque original, Namorada Combatente, foi destruído, rebatizaram os tanques seguintes com o mesmo nome, em tributo à companheira de batalha.